decola 10 Gol 5629. Fala, gurizada do Farol de Pouso, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na sua segunda-feira, o seu podcast semanal de aviação. Eu sou o João, tô falando com os meninos aqui devido às questões de horário, a minha voz tá um pouquinho diferente, durante o podcast ela vai soltando um pouco mais, mas por enquanto tá meio grave, tá? Mas, enfim, sejam bem-vindos a mais um podcast, orgulhosamente apresentados pela Realizar Escola de Aviação Civil, pela Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, e a sua plataforma online de ensino, a Trem de Pouso. Nossos grandes amigos e parceiros estão junto com a gente nessa empreitada. E hoje recebendo mais uma vez Leon. Se você não sabe, que é mais uma vez, te convido a dar uma olhadinha no episódio que aconteceu mais ou menos um ano atrás, né? E hoje com casa cheia aqui, Conrado Henrique Feliquito. Fala, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, pessoal, eu tô nessas de vem, vai, participa, não participa, mas agora com mais frequência, voltando aí, se Deus quiser, participando. E prazer estar com vocês aí, e mais ainda tá com o Leon pela segunda vez, né? A gente estava batendo um papo no warm-up aqui, trocando uma ideia e falando para ele, assim, o que é o objetivo, né, de fazer um outro podcast e tudo, mas existem alguns convidados que ficou aquele gostinho de quero mais, né, de faltou tempo para a gente falar mais coisa. Aliás, vários convidados, né, eu acho que isso também vai muito com uma fase nova do podcast. A gente já está no episódio 118 hoje, inacreditável isso, né? 118 episódios, e muita gente já passou aqui e tal, e eu acho que a gente também dá para a gente explorar outras coisas, ter um papo um pouco mais solto e falar um pouco mais além da carreira e conseguir outros insights trocando ideia, né? Então é um ciclo, talvez hoje, que se iniciou recentemente com a Larissa. A gente fez isso com a Larissa, foi um episódio muito legal. E o Leon está aqui por causa disso, porque ele é um cara muito fora da curva, ele é um cara absurdamente inspirador e que tem um conhecimento absurdo e que fala bem e que, mais do que tudo, é um amigo da galera, né? Um cara que todo mundo gosta. Então, e foi muito pedido para estar aqui de novo. Então é por isso, Leon, que você foi convidado mais uma vez. Obrigado, cara. Como nosso membro, assim, de honra aqui do Farol de Pouso. Que honra. Legal receber você, cara. Fala aí. Valeu, meu irmão. Desse último, vamos começar de repente assim, ó, você fala assim, do teu lado, né, quando a gente gravou mais ou menos há um ano atrás e tudo, e na verdade, eu quero dar crédito aqui, ó, pro Stefferson Henrique, ele, esses dias atrás, faz uns dias, ele botou ali uma mensagem no YouTube mesmo, no vídeo do Leon, no episódio do Leon, falou, pô, traz o cara de novo, pô. Já passou um ano, traz o cara de novo. Ele assistiu provavelmente há pouco tempo. Então, créditos a ele, que chamou na chincha, e estamos aí. Chamou. E desse último... Né? Você veio, cara? Pô, tu é parceiro. E de repente, vamos começar por aí, cara. A repercussão para ti, assim, né? Do episódio que a gente gravou, vamos dizer, o retorno que você teve, o pessoal que falou contigo, assim, qual a experiência, e daí a gente vê o que aconteceu nesse último ano contigo aí. Não, cara, foi impressionante, porque eu comecei a receber mensagens de um monte de gente e eu não imaginava que fosse dar essa repercussão que deu, né? Muito legal, claro, Farol de Pouso, um monte de gente conhece e tal, mas, pô, o pessoal que vocês convidam estrelas da aviação. Aí eu fui chegar e ali de mansinho, daqui a pouco eu começo a receber um monte de mensagem. Pô, foi bem legal, cara. Fiquei muito feliz, assim, né? E gostei de participar, assim, sabe? Na hora o cara fica meio nervoso, assim, agora já tá tranquilo, né, cara? Já falo. Eu tava assim, revendo, cara, o nosso grupinho aqui, né, pra gravar esse podcast. Daí eu tava vendo, pra ver se tinha imagem sua pra gente publicar o podcast. Você tinha mandado foto e tal, beleza. E eu vi você colocando, assim, um pouquinho antes de começar a gravação, a primeira gravação, um ano atrás. Você, porra, galera, eu tô nervoso e tal. Eu acho que sim, eu tava, cara. Então agora já foi. Agora já tô tranquilo, não tem. Agora vamos conversar, vamos
Vamos descontrair e falar de aviação, que é o que a gente gosta. Mas foi, cara, esse um ano aí foi... Pô, passou um ano já, né, cara? Muito rápido. Eu continuo voando na executiva, né? E dando bastante instrução e tal. E a gente aonde eu vou, a gente continua sempre fazendo os assessments dos nossos alunos usando o CBTA, né, que é o Competence Based Training Assessment, né, que é aquilo que eu gosto, né, que é o que a gente conversou bastante, né, sobre CBTA, EBT e tal. Então eu continuo praticando bastante e estudando muito EBT, tem muita novidade aí acontecendo que a gente pode conversar e tal. É mais ou menos isso que tem acontecido nesse um ano, assim, eu tenho dado muita instrução, inclusive agora, estou em Tóquio agora, estava fazendo um voo de assessment para comando upgrade de um copiloto aí. A gente conversou bastante sobre non-technical skills, commandability, decision making process, que é o que a gente quer de um comandante hoje, né? A grande diferença de antigamente, que era focado muito mais na parte técnica, digamos assim, de pilotagem e tal, e hoje já nem é hoje, né? Mas cada vez mais é a parte de gerenciamento que a gente fala, né? Que a gente faz. Até a parte de lidar com pessoas, né? Eu falo para os caras, pô, não esquece que tu é copiloto e tu vai voar com os caras que muitas vezes não vão entender por que tu tá ali, porque tu é um comandante novo e o cara é mais antigo que tu, então, ou o contrário. Então, não esquece que lidar com pessoas e entender o que o teu colega está passando e está pensando é uma das coisas mais importantes que tem para tu deixar o voo mais seguro, entendeu? Trazer o cara pro teu lado, digamos assim, né? Então eu enfatizo muito isso. Ah, que massa, velho. Olha, isso já... Cara, só esse insight aí já matou a pau. Então, ó, vamos... Pra gente ter um ponto de partida, vamos explorar um pouco mais, Leon. Esse teu Command Upgrade Assessment aí, esse cara que você está voando junto, você está falando sobre Commandability, né? Tipo assim, vamos trazer para o nosso papo aqui mais ou menos os insights que você deu para ele, porque na verdade o assessment para comando você faz um assessment técnico, né, comportamental, e você dá uma diretriz para o cara se preparar, né? E esse papo dessa diretriz, assim, vamos trazer ele para a gente aqui, para de repente dividir com a galera mais ou menos o que foi esse papo e o que você entende por commandability, quais são essas non-tech skills, né, que a gente precisa ter o mínima para a gente começar um command upgrade. É legal, né? Por exemplo, um voo de assessment, o cara não é comandante ainda, tá? Então a gente é uma coisa que o instrutor ele tem que saber separar muito bem o que é um voo de instrução de comandante, onde o cara já acabou o simulador de voo para comando e agora realmente ele está em linha para começar, ou um voo de assessment para saber se o cara tem o potencial para comando. Tá? Então o que eu estou buscando do cara? Eu chego e falo para ele no briefing, ó, faz de conta que tu é o comandante do voo, o que que tu faria para otimizar esse voo, com base nas informações que a gente tem de plano de voo, meteorologia e tal, como é que tu vai fazer isso aí? A primeira coisa que eu falo, o que tu acha desse combustível? Né? Para saber onde o cara tá, o que ele tá pensando, o que ele... Porque o combustível... Cara, se tu pergunta, faça a pergunta, o que tu acha do combustível? Tu já viu se o cara olhou no TUS, se o cara sabe como é que tá a meteorologia, se o cara viu a rota, se ele fez o cálculo de performance do avião. Então o que aconteceu? A gente fez o voo saiu a gente estava em Nice, fomos de Nice para Paris, ferry, levamos o voo vazio para Paris, Le Bourget, e aí de Le Bourget a gente ia pegar os passageiros até Beijing, tudo numa tocada só, né? E aí chegamos no início, os caras deram tankering fuel. Tankering fuel, para pessoal que não sabe, tem um plano de voo, tem um mínimo fuel para fazer aquele voo, considerando alternado, enfim, tudo. Mas a companhia ela pode querer botar mais combustível por diversas razões. Por preço, talvez em Nice seja mais barato o combustível do que em Paris, por exemplo. Então vale a pena tu colocar mais combustível no avião em Nice do que abastecer tudo lá em Paris. No caso, como a gente ia fazer uma parada técnica lá em Paris para pegar os passageiros,
eles queriam que a gente colocasse bastante combustível no início para minimizar o tempo de solo em Paris, para abastecer bem menos, né? E aí eu perguntei para ele. Aí ele falou, os caras estão dando 15 mil libras de combustível aqui pra gente, de extra fuel, mas eu quero 10 mil só a mais. Aí eu, mas por quê? Aí ele falou, não, porque eu olhei, eu fiz a performance de pouso lá em Le Bourget, e Le Bourget normalmente a gente pousa na pista menor, e com esses 15 mil talvez não dê. Eu falei, não, mas eu fiz o cálculo de pouso também para Le Bourget e dá. Mas é que pelo TAF, pela meteorologia, vai estar chovendo e com pista molhada não dá, comandante. E eu não tinha feito com pista molhada, eu tinha feito com pista seca. Quer dizer, o cara já me ensinou, já me deu um insight, assim, eu falei, beleza. Para mim ali já matou, né, cara? O cara fez a decisão dele de olhar para frente, e é isso que a gente espera um comandante. Quer dizer, eu não vi isso. Eu falei pro cara, não vi. Ele falou, já fez o cálculo de pouso com pista molhada aí nessa pista? Eu falei, não. Com esse peso que a gente vai pousar? Eu falei, não, eu fiz com pista seca. Então faz. E realmente não dava. Então, começou por aí. Então, e assim vai. E aí, no meio do voo, acontecem coisas. E, por exemplo, a gente estava indo de Le Bourget para Beijing, por cima da Rússia ali, né? E aí eu já perguntei, aí ele começou a olhar os aeroportos de alternativa ali, que poderia, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, a gente pousa aqui. Aí tinha São Petersburgo, tinha Moscou e tal, não sei o que, a gente pousa lá e tal. Aí, mas por que tu escolheu aquele aeroporto? Ele falou, não, porque o aeroporto tem tais e tais condições, firefighter categoria é essa aqui, ou então é um aeroporto onde a gente, a companhia aérea, as companhias aéreas operam lá direto, então a gente vai ter manutenção e tal. Então esse tipo de coisa que tu quer ver do cara. Então, na verdade, o cara não é comandante ainda, mas tu quer ver qual é o potencial. Isso é o que a gente chama de commandability, né? E como ele brifa, e como ele bota o pessoal no loop, como ele brifa nós temos uma comissária, né? Então como ele brifa a comissária, o que esperar na chegada, se vai bater, se tem cúmulo, se não tem cúmulo, se vai ter previsão de turbulência, se vai estar chovendo, enfim, tempo de voo, tempo de táxi para ela ter, quanto tempo eu vou ter de táxi para ela poder preparar a cabine, os passageiros para a cabine já estar pronta para decolar. Então, se eles são coisas que a gente faz no dia a dia que a gente espera do cara, mais ou menos isso. E é muito legal, né? Porque isso aí é exatamente o que você avalia, é exatamente o trinômio do KSA, né? Knowledge, skills e atitude. O cara não, é o que você falou, o cara não está ainda pronto para assumir o comando, vamos dizer. Pode até estar pronto para voar, mas não ainda está aprovado para fazer, né, para ser comandante, mas o cara já tem, ele tem que ter, isso ele já tem que ter dentro dele, né? Ele só vai refinar, o treinamento ele vai só refinar, né? Ele vai só treinar especialmente os skills dele, né? Dentro disso aí, na nova função e tudo, e depois na parte de linha, treinar também, aplicar os skills que ele adquiriu novos ali, né? Mas é isso aí que você está acessando, isso é muito legal, isso. O cara tem que demonstrar que ele tem um bom nível em todas as áreas, né? E a gente vê a importância que é do Competence-Based Training nessa fase dos caras, porque a gente tem 9 competências, né? 4 delas, digamos assim, são technical skills, que é voo manual, voo automatismo do avião, APK, FPM, daí tem knowledge, né? E APK, FPM e FPA. E knowledge que entra mais ou menos em tudo isso. Mas, na verdade, são 3, né? Que é voo manual, o uso da automação e Application of Procedures, que é o APK, que na verdade é como o cara usa os manuais do avião, o SOP e tal. Cara, isso aí todo mundo sabe, porque o cara faz o dia inteiro. Então a importância das non-technical skills, ela se evidencia nisso. Por quê? Porque quais são os non-technical skills? Que o cara vai precisar como comandante, é leadership and teamwork, né? Decision making, problem solving and decision making,
né? Que é o realmente o cara vai ter que desenvolver. Que é o que o cara fez aí na análise de performance, né? Foi Exatamente. O workload management, por exemplo, o workload management, ele chegou e falou, pô, início a gente tem restrição de uso de APU, né, cara? Assim, não pode, 30 minutos, tu tem que ligar o APU 30 minutos antes da decolagem, né? Aí ele falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu falei, como é que tu vai fazer? Tu vai pedir uma fonte externa ou tu vai deixar o avião desligado e vai ligar o APU 30 minutos antes da decolagem? Eu falei, pô, pra que a gente vai gastar com fonte externa? Vamos fazer o seguinte, vamos abastecer, como a etapa é curta, não é tanto combustível, vamos abastecer na bateria, liga a bateria do avião, abastece, a gente faz todo o briefing, já deixa tudo briefado, quando faltar 30 minutos, a gente liga a APU e vai embora. E a gente otimiza tudo isso aí. Beleza, workload management, né? O cara tá já economizando para a companhia e tá sabendo o que ele tá fazendo, né? E foi o que foi feito. E ainda ele está adicionando conhecimento técnico da aeronave, porque ele está entendendo a capacidade da aeronave para superar essa restrição, né? Para superar essa limitação do ambiente. Exatamente. Como a gente for abastecer, aí ele já me deu a deixa. Porque nós temos 2 baterias, main batteries no avião, né? E uma bateria ela supre a ground surface bus, que é o barramento responsável pela toda a parte de serviço da aeronave, e uma delas é o combustível, e a outra bateria esquerda, que é o que não estava sendo usada, é responsável pela APU. Eu falei, pô, mas não vai gastar muita bateria para acionar esse APU depois? Ele falou, não, porque a outra bateria não está sendo usada, a bateria que aciona a APU não está sendo usada, e depois que a gente acionar o APU, a gente carrega. Eu falei, boa. Quer dizer, eu já peguei o knowledge do cara ali, né? E ele já me respondeu na lata. Então foi legal. Tu vai avaliando o cara. Eu não tenho um roteiro. O que eu vou perguntar pro cara, como é que eu vou saber. Mas com o decorrer do voo, tu já sabe se o cara é bom, se o cara precisa de mais. Os caras, para chegar nesse nível, tu vê que o cara já tá tranquilo, os caras são bons, mas uns caras tem muito facilidade. Tu vê a facilidade do cara, tu vê que o cara tá pronto já. Já é praticamente só dar o curso pro cara e o cara sai. Entendeu? Por quê? Porque tem experiência, porque já viu muita coisa. E esse cara, inclusive, ele já foi comandante há um tempo atrás. Então já facilita muito. Ô, Dico, da onde ele é, cara? Qual a nacionalidade dele? Italiano. Ah, ele não fala português, né? Porque se ele visse esse podcast que vai ser lançado, ele tá gravando no domingo, vai ser lançado amanhã. Se ele visse esse podcast, orgulho. ele ia sentir, o cara ia sentir grandão, né, cara? Sentir grandão. Não, mas eu não deixa ele se achar muito, deixa quieto, melhor que ele não saiba, não. Você não vai se achar, velho, já passei no acesso, não vou dar esse gostinho. Não, o cara é bom. O cara é bom. E óbvio, né? Chegando lá em Beijing é sempre assim, né? Quando é assessment, quando é cheque, cara, uma chuvarada, Cebelândia lá em Beijing. Eu falei, tá, e aí, Magrão, onde é que tu vai agora? Vai desviar pra onde? Eu falei, pô, fazia tempo que eu não vi um tempo assim. Eu falei, nem eu. Mas como é cheque, assessment, sempre assim, né? Sempre assim, né? É cheque da pane, cheque tem tempo ruim. Eu falei para ele, eu sei escolher minha etapa. Eu fui para Le Bourget tava tempo bom. Ele até falou que a pista ia estar molhada, mas não tava. Tava tranquilo. Aí ele pegou a pauleira lá em Beijing. Então foi bom. Também já é mais outro fator aí de decision making e tal, situational awareness, que ele falou, não, eu deixei ele desviar, né? Pra onde é que tu vai agora? Vai pra esquerda, vai pra direita? Como é que... Não, nós vamos pra esquerda porque o vento tá aqui, tá puxando pra lá e nós temos que ir pra posição tal, então aqui é melhor, que daí já dá um atalho pra lá e tal. Eu falei, beleza. Mas eu tenho que cuidar que eu vou ficar alto, porque vai ter um shortcut aqui, então eu já vou usar o speed brake aqui e tal. Foi bom. Então a gente acaba avaliando tudo. Legal isso que tu falou, né, cara? Voo de check sempre acontece coisa, né? Eu faço muito check, né? Muito line check. E você ouve, cara, toda hora. É muito engraçado. Você ouve os caras falam, voo de check, né, cara? Pô, tá acontecendo isso porque é voo de check, tá acontecendo isso. É sempre assim, né, cara? Mas é lei de Murphy, né, velho? Cara, voo de check sempre dá alguma coisa, cara. Mas sabe que tem uma coisa, não sei se você concorda com isso também, Dico. Tem muitas vezes, assim, um voo de check, que tudo bem, né? Aqui se faz um voo de check, uma avaliação não, você faz voando, mas voo de check você faz no jump seat, né? O voo de check,
ele dá um viés na mente das pessoas, geralmente, né? Porque ele não está no seu ambiente, não está no ambiente natural, mas ele não está no seu comportamento natural, ele não está se comportando como ele se comporta todo dia. Especialmente aqueles caras que não são muito SOP compliant, né? Que não fazem muito o SOP e tal. Aí você tá lá e ele se sente intimidado, ele sente que ele tem que mostrar para você, e ele começa a fazer mais do que ele normalmente faz, e aí ele começa a se enrolar, né? Então aí, muitas vezes, Volt Check, o cara cria a situação que ele está reclamando, né? Ele criou aquela situação. Não de meteorologia, obviamente, mas ele cria umas situações porque ele está querendo... Ele não está atuando naturalmente. Então, vai fazer teu check, cara. Te prepara, lê tuas coisinhas ali, mas faz voo normal, cara. Voo normal, porque senão tu te enrola, cara. Tu quer ser quem tu não é, cara. É, exatamente isso. Teve uma situação, às vezes, que eu tava na companhia, né? Eu tava no 30, e eu tava fazendo um check, uma dupla lá no 330, e a companhia ela veio com um policy de cada vez que tu fosse colocar extra fuel, tu tinha que preencher um papel dizendo o quanto que tu vai colocar de extra fuel e por quê e tal, justificando e tal, não sei o quê. O cara nunca tinha feito aquilo na vida. Ele pegou o papel e ele ficava olhando para aquele papel e tentando preencher. Eu falei assim, comandante, o senhor nunca fez isso, né? Tá fazendo isso porque é cheque, né? Ele falou, então deixa de lado esse papel, cara, porque não tá dando certo, entendeu? Bota o teu extra fuel aí, depois a gente fala sobre esse papel, a gente tem que preencher ele. Tá bom, então. Faz o que tu faz no dia a dia. Eu sei que papel tu não faz, papel de extra fuel tu não vai fazer. Cara, sempre assim. Esses dias aconteceu uma bem semelhante, assim, tem um procedimento, assim, meio chatinho para fazer LMC, né? Last Minute Change aqui e tal. E eu tava fazendo um recheck, um annual check da tripulação, daí o comandante lá, o cara veio com LMC, e o procedimento de LMC mudou, assim, faz um ano atrás, né? E aí o cara começou a se enrolar para fazer o LMC, sabe? Para fazer o procedimento. Ele não sabia, velho. Nunca fez. Aí você fala assim, faz um ano que mudou, né, cara? Que mundo que esse cara vive? Aí ele começou a se enrolar e tal, sei o que. Eu falei, comandante, quem sabe você pede uma nova load sheet, assim, né? Em vez de fazer o LMC, pede uma nova load sheet, porque... Fica melhor. Melhor, né, cara? Tem menos chance para errar. Deixa quieto. Aí a gente começa depois, né? Daí depois, comandante, você não vem fazendo esse LMC. Não, cara, eu sempre peço uma nova load sheet. Por que hoje você queria fazer diferente? Por que ele não pediu? Por que não pediu, cara? Não, porque eu achei que você ia dizer não sei o que. Cara, não tem que achar nada, cara. Faz o que... O voo é o voo, cara. O voo você tem que fazer o voo seguro. Aí começa a se enrolar, porque é Volt Check. Então tem muito disso também, né? Volt Check, às vezes tem muita coisa que acontece, porque o cara, ele acaba se enrolando sozinho. E voo de cheque, e depois também que o cara sai comandante, tudo acontece. Os primeiros meses que o cara sai comandante, eu vou te falar, meu primeiro voo de comandante, eu saí comandante no dia 28 de janeiro de 2012, no 30. Inverno na Europa, né? O meu primeiro voo, acho que foi em fevereiro, começo de fevereiro. Foi para Munique. Cara, mas pensa numa nevasca em Munique. Eu pousando em Munique, pista contaminada. Nunca tinha pousado com pista contaminada na minha vida. O voo cheio, eu na esquerda, eu olho o meu copiloto aqui, eu olho para trás pro jump para ver se o meu instrutor estava ali, não tinha instrutor. Eu tenho que pousar com pista contaminada. Cara, mas nevava, velho. A perninha tremia depois, né, cara? O cara sai da pista assim, aquela tremia, tu não consegue frear, né? Fica aquela perninha tremendo ali. Olha o Félix, olha a cara do Félix. Olha a cara do Félix, já vi. Eu tô nessa fase aí, né? Então tem... tem umas que acontece assim, que tu olha... Antigamente o pessoal falava assim, que tu olha pra esquerda, tu vê o teu reflexo no vidro, né? Agora tem um adicional, tu sabe qual que é? Não, eu vi uma que tu olha pra esquerda, tu vê Deus. Tem Deus também. Te ajudar. Então olha só como tá mais fácil hoje em dia, né? Tem Deus primeiro, mais importante, né? Aí tem o teu reflexo na janela, e a adição nova aí desses aviões, agora é que tu vê o teu reflexo no iPad também. No iPad é boa. Exato. Então é muito bom. Cara, mas acontece, tipo, esses dias a gente teve uma chegando em Mauritius, né? Com aquela, sabe como é que é? Chuvarada ali, e aí... Eu tinha pedido para levar a etapa, né? Justamente para o contrário teu, né? Vou pegar essa aí, tem aproximação, é 3,5 graus, né? E
pista tem um ramp ali no ponto de toque e tal. E, cara, vou levar esse aí, né? E aí, chegando lá, cara, aquela chuva no para-brisa, chegando naquela ilha, não dá pra ver nada escuro, assim, sabe? E pra variar, não, Lady Murphy total, né? Na saída para Maurício tinha dado um SATCOM fault, e é um dos itens para tu passar ali na área da Somália ali, né, o Iêmen, Somália. Sim. Tem que é mais o Iêmen mesmo, tu tem que ter o SATCOM e tal. E aí, é aquela coisa, né? Tu vai fazendo o teu decision making, né? Eu achei interessante que tu citou isso. Antes, até voltando essa parte do non-technical skills, né? Para tu tomar uma informed decision, tu tem que explorar o máximo que tu pode ali do gathering das informações que tu tem, que estão disponíveis ao teu momento, né? E aí, eu tava naquela, assim, e agora? Quanto tempo vai dar de atraso? Né? Falando sobre, né, o SATCOM fault ali. Né? Quanto Sim. tempo vai dar de atraso? E se eu vou pedir para botar mais combustível ou não? Aí tu fica naquela, assim, o cara vira pra ti, e aí, Captain, what you wanna do? Eu falei, bom, tu me responde então, né? Deixa eu te, né? Quanto tempo tu vai demorar para consertar essa unidade aí? Quanto tempo tu consegue ter um Phil Bowser aqui? Então, é uma coisa que o Paulinho, né, o Paulo Leite, nosso mentor aqui, sempre nos falou, cara, tu não responde com resposta, tu responde com pergunta, né? Então, antes de qualquer coisa, cara, 2 steps back, manda pergunta. Ele disse, but Captain, eu falei assim, não, tell me what I need. So, informed decision only after you tell me what I need to know. Aí... Boa. Né? E eu falei, não, mas e aí, o Phil Bowser, tá todo um aeroporto congestionado, tá todo mundo abastecendo, não é igual lá no Aeroclube de Blumenau que tu vai chegar lá, a bomba tá ali, entendeu? Tu tem que pensar nisso aí, sabe? Exato. E aí, não, beleza, o que vai acontecer primeiro? Falei, cara, o Satellite, né, Unit aqui, né, SDU, é só, né, unrack, né, unscrew, unrack, re-rack, screw. Aí eu falei, e o que mais? Não, aí tem que fazer o livro e tal, tem que isso, aquilo. Falei, então vamos fazer isso. Deixa o Phil Bowser aqui de stand-by, quando ele chegar, ele chegou, né? E aí a gente vê. Aí aquela velha história, né? Non-technical skills total, assim, cada cartada é uma cartada. Daqui a pouco vai vir uma carta nova, tem que mudar, né? Aí vamos deixar os dois de stand-by, assim. Aí quando ele instalou a unit, ele falou, pois Captain, agora tem que fazer o software update. Aí eu, não, e aí? Quanto tempo demora? Não, velho. Né? Então foi bem isso, cara. Tipo, aí não, vamos botar uma gasolina ali, porque o software update demorou muito mais do que a troca da unidade, sabe? Não, mas é bem assim, cara. Acontece tudo. Acontece tudo, cara. Mas também tem o outro lado, né? Eu tô dando o outro lado da moeda, assim. Porque quando você sai comandante, você está no momento da tua carreira é o de acquiring skills, né? Então você desenvolver exatamente desenvolver o teu non-tech skills ali, as atitudes, né? Então você está nesse limbo de que você está autorizado a ser comandante, né? Fazer o voo como comandante, tal, assinar tudo e ser liable por tudo, mas você ainda está nessa tudo para você. Em termos de decision making, pode ser grande, né? Tudo pode bagunçar a tua cabeça. Então tem essa fase também. Com o tempo, com mais experiência, quanto mais você adquire experiência, as coisas se tornam mais simples, né? Porque você dá soluções mais rápidas também, né? Então é muito bonita, é muito legal essa fase do cara que acabou de fazer upgrade, porque ele passa por esse processo, porque ele tem tanto conhecimento, sabe tanto, que ele tem essa tendência de micromanage, né? De querer fazer assim, as coisas no detalhe e tal, e às vezes o detalhe ele te enrola também, né? Então você saber gerenciar como você não olha as coisas tão profundamente, como você olha o todo, né? Isso é legal, isso é a fase que o Félix está vivendo, mas essa fase de pós-upgrade é muito legal, cara, porque a galera tem as perguntas que eles têm durante a fase de treinamento upgrade, elas são as mesmas. Pós-upgrade, cara, aí que é o legal, cara. Aí é legal quando os caras, né, te chamam aí, né, perguntam coisa depois que é promovido e fala, caraca, eu passei por isso. Você fala, cara, Mas é bom. Agora tu vê, né? E essas coisas assim,
coisas boas da modernidade, né? Cara, mais do que nunca, a gente tem muito acesso à informação e a gente tem como manter a unidade, assim, dos grupos de estudo, sabe? E altíssimo nível de troca de informação em tempo real, cara. Então, né, às vezes tu tá ali... a gente já viu algumas coisas banais, mas, às vezes tu tá ali na hora do vamos ver, tu pode mandar para o teu grupo, dos teus colegas ali, cara, olha só, me dá uma luz aqui, né? E aí alguém que tá online naquela hora vai poder te dar uma ajuda, sabe? Tem um amigo nosso que tá fazendo o primeiro setor dele, né, de PF na esquerda hoje, né, no curso de comando dele. Aí ele mandou a foto do plano de voo com, cara, vários itens assim, sabe? Tipo, caraca, aí tu fica assim, é a Lady Murphy que a gente tá conversando. Aí só voltando lá, o Maurício, né, cara, dessa situação que o Leon falou, que é parecido. Só que a minha foi um pouquinho mais tranquila. Só que na aproximação a gente tava, black hole effect total e chuva forte no para-brisa, tu não enxerga nada, cara, só, né? Via só parecia só um pedacinho de uma brasa meio avermelhada, assim, naquele preto, sabe? E eu falando assim, olhando pro UFO e mantendo a calma, mantendo a tranquilidade, falando bem calmo com ele, assim, ó. Falei, e aí, o que você acha desse Weather Radar aí, né, da pintura que tá pintada aí? Aí ele falou, olha, Capitão, eu acho que, pelo que tá aqui, pelo reporte da torre, quando a gente estiver mais ou menos abaixo de 500 pés, a gente deve encontrar chuva leve, né? Porque realmente o eco do radar tava terminando ali bem na beiradinha da pista, sabe? Aí, cara, aí eu falei, então, né, CRM total, né? Como é que você está se sentindo? Pra gente continuar a aproximação, vai ser um pouco, porque é 3,5 graus, né? A vertical speed vai estar um pouco mais alta, né? Talvez a gente vai ter speed excursions, né? Eu perguntei, até onde que você vai estar confortável da gente ir? Aí ele falou, não, a gente, né, podemos ir até os mínimos, a não ser que varie muito, né? Ou a gente tem alguma indicação de wind shear. Eu falei, exatamente isso. Eu falei, então não hesita em falar que está desconfortável a qualquer momento, tá? Porque aí você vai trigger o go-around, porque a sua... Né, o Conrado me ensinou isso aí. Ele falou, a zona de conforto do cara tem que ser a sua. Porque você tem que... Né, ele que tem que trigger. Porque você tem um pouco mais de experiência, normalmente você vai estar um pouco mais tranquilo. E aí tu não pode... Eu lembro disso do Montevidéu que eu tive lá na TAM, que quando os dois têm experiência no assento, um fica confiando no outro. E aí um fica confiando no outro até bater. E não é para acontecer isso, né? Então, assim, tem que estabelecer claramente até onde tu vai chegar, né? E aí ele falou, não, então beleza. A gente foi indo, cara, e eu assim, né, eu tava esperando, né, ver se ele ia falar alguma coisa, mas, eu tava super pronto para remeter, sabe? Aí vai chegando 500 e tal, a gente começou a ver que a chuva tava dando uma aliviada, 400 deu uma segurada, 300, deu aquela clareada, assim, sabe? Parece que Deus manda, sabe? Aí quando deu o mínimo velocidade, tava tudo tudo certinho, tudo no verde, tudo bacana, assim, cara, então vamos lá, né? Daí, cara, eu tirei o autopilot bem no mínimo, só desconectei e, capei o motor, assim, cara, pozinho técnico mesmo, tu vem com 3,5 graus, tu já não quer fazer muita coisa nessa pista. Aí botei full reverso, assim, pista molhada, né? Full reverso, quando tu estou reverse, assim, tu fica naquela, assim, dá aquela, né, dá aquele alívio, né? Aí tu fala assim, meu Deus, preciso ligar pra minha mãe pra contar pra ela. Mas, ô Félix, é engraçado, cara, porque você já passou por situações assim várias vezes na direita, e é muito diferente. Sim, é lógico. É muito diferente, né, cara? Então, tu vê assim, cara, experiência, ela em alguns momentos, ela é relativa, né? Porque a experiência dentro daquilo que você está vivendo no momento, né, cara? Então, você já passou por situações iguais a essa, ou muito piores, assim, de termos de... E voando no Brasil, a gente, cara, assim, ó, o João hoje, ele vê muito mais chuva, né, TCU, chuva forte, não sei o quê, pista molhada, do que a gente. Então, assim, a exposição dele com... Essa história que eu contei aqui, cara, pra quem voa no Brasil, não é nada, né? isso aí é o dia a dia, né? Quantas vezes, quando tu fazia isso na ponte, tu via isso, às vezes, né,
10 vezes. Direto. Tinha chuva em Congonhas, tinha chuva no Santos Dumont. Aí tu ficava indo e voltando a fazer, né, 4, 5 etapas, tu via isso todas as etapas. Só que, pô, é isso que a gente tá falando, assim, como falou, né, da responsabilidade. Porque eu sei que se eu arremeter naquela, né, no meu OMA, quantas aproximações eu vou fazer antes de ir para Reunion Island? E aí eu vou sair dessa ilha aqui com chuva para chegar na outra ilha com chuva sem gasolina. Então tu tá pensando lá na frente, sim, nos outcomes que tu idealmente tu quer tentar evitar, né? É uma coisa que para mim eu notei claramente, cara. Eu fiquei 12 anos de copiloto. Quando eu fui para a esquerda, é outra realidade, é uma coisa impressionante, cara. Embora tu já tenha experiência, tu vê os caras tomando as decisões deles na esquerda, aí tu tira as suas conclusões, pô, eu quero ser que nem esse cara, eu não quero ser que nem esse cara, né? Mas, cara, quando tu vai pra esquerda, é diferente. Tu sente a responsabilidade e tu vê que o peso é muito maior, né? Embora a gente já tinha passado por isso muitas vezes, né? Mas eu não sei explicar, é muito diferente. E tu vê, tudo isso que tu falou, Félix, praticamente tudo que tu falou, nós estamos falando de non-technical skills, principalmente em leadership and teamwork, né? Como é que tu colocou o cara no teu loop? A importância, por isso que nós temos muito mais competências, nós temos 9 competências, 5 delas são non-technical skills. E 4 delas, na verdade 3 delas são technical skills só, né? Na verdade, agora nós vamos ter 8 competências só, porque o knowledge ele vai sair. Porque o knowledge é tudo. O APK, que é Application of Procedures, vai ser Application of Knowledge. Uhum. E acabou. Né? Então nós vamos ter 8 competências. Vão ser 5 non-technical skills e 3 technical skills só. Se tu não tem o knowledge, tu não vai conseguir aplicar, óbvio, né? Porque knowledge é tudo. Knowledge é tudo. Knowledge é o problem solving decision making, knowledge é o uso da automação, knowledge é aircraft control, tudo é knowledge. Entendeu? Então é muito difícil tu avaliar o knowledge. Tu vai saber o que é systems, vai saber se o cara tá sabendo limitation do avião. Mas, pô, se o cara tá voando, por exemplo, vou te dar um exemplo, sei lá, o cara pede flap na velocidade, né? Aquilo ali o uso da automação, considerado o uso da automação, né? Quer dizer, o cara tá te mostrando o conhecimento da limitação do avião, porque ele tá sabendo que naquela velocidade ele pode dar o flap. Então tudo é knowledge. Não adianta. Então isso aí vai ser retirado já no próximo manual. Né? Ô, Tico, vamos falar de EBT. O Félix também tem umas perguntas, eu também tenho, mas antes da gente entrar mais em EBT, assim, que é muito legal, a gente está falando de commandability e tem tudo a ver, né, com as competências e non-tech skills que a gente está falando, eu acho que tem tudo a ver, mas tem tudo a ver também o link que eu quero fazer, eu acho. O Félix comentou e você acabou de falar, né, sobre a importância de você, da interação humana, né, de você trazer o teu colega para o mesmo loop, né, e o Félix colocou isso aí como um bom exemplo, né, de que você geralmente vem do comandante, né, mas o teu limite é onde acaba o limite do outro, né. Isso pode ser dos dois lados, né. Então, uma vez que você passa o limite do teu colega, né, você está single pilot num avião multipilot, né. Então você quebrou a tua redundância, né. Você vê, os sistemas do avião precisam de redundância, né. Sistema elétrico, sistema hidráulico, tudo precisa de redundância. Se não tiver redundância, não pode nem decolar, né. Você não pode sair com um motor, você não pode sair com um gerador e aí vai, né. Aí a gente, né, que se acha bom pra caramba, que acha que pode tudo, a gente perde a maior redundância de todas, né, que é muito fácil você perder, né, essa maior redundância de todas, que é o teu colega do lado. Então vamos falar nesse caso, de perder o teu copiloto, porque quando você passa, que nem o Félix falou, o limite dele era o conforto, a zona de conforto do cara, porque a questão falta da zona de conforto, o cara mostra que ele passou do limite dele, ele não pode mais identificar que você vai fazer um erro, né? Fala, Félix, você quer comentar? Mas tu vê assim, ó, como essa questão do leadership and teamwork, e você manter uma comunicação aberta, né, e manter um relacionamento saudável, de suspeita saudável, né, de processos colaborativos entre os dois pilotos, você vê o exemplo que o Leon passou,
que ele teve um pequeno lapso de que seria de Situational Awareness and Monitoring na hora dele revisar a papelada e não se deu conta que a pista estava molhada. E aí o cara que está um pouco abaixo dele do gradiente não se sentiu intimidado em falar isso ao Leon, mas eu fiz ela com pista molhada. E o Leon também não se sentiu envergonhado de ter passado. É isso que a gente está em 2 pilotos. E essa é uma das coisas que a gente não quer entrar nessa seara agora, mas que a gente vê diariamente a necessidade de ter 2 pilotos justamente por esse tipo de coisa. Porque um tá ali, exatamente o que o Gon falou, como redundância do outro. E não só 2 pilotos. Isso... Vai lá, Tico. Diga. E não só 2 pilotos, eu acho que 2 pilotos com uma cabeça aberta para reconhecer que nós erramos, né? A gente cita clássicos, vários acidentes clássicos onde um cara vinha do nada contra, mas um cara vinha da parte da aviação militar e que não é porque a aviação militar é diferente, é porque a aviação militar os caras voam single pilot. E esse é o grande problema. E aí depois quando o cara tem um outro cara junto, é difícil pro cara ter que admitir as coisas e ter que compartilhar o pensamento dele. E aí dá um acidente. O copiloto tá vendo, não, mas o cara é general, sei lá o quê, brigadeiro do ar e agora tá voando aqui. Quem sou eu pra falar alguma coisa pro cara? E ai de mim se eu falar pro cara, porque eu sei que o cara vai subir em cima de mim se eu falar alguma coisa, né? E eu falei pro cara, não, realmente, cara, eu não tinha visto, que não tinha me dado conta, não tinha feito cálculo de pouso. Podia ter falado, só queria ver se eu tava ligado. Não, e numa dessa que você responde nessa de, queria ver se você tava ligado, você acaba tendo um impacto muito negativo na cabeça do cara, porque o cara vai falar, puta, meu Deus do céu, ó, eu sou muito menos do que ele, agora ele tá no radar, ele já me apontou uma. Meio que você exclui o cara da cabine, né? O cara, tipo assim, ele ia estar uma distância X normalmente ali sentado à sua direita, agora você multiplicou isso por um fator que não dá para se calcular, né? E qual é o objetivo de uma instrução e de um assessment desse? É que o cara performe o melhor. E como é que tu vai pegar isso do cara? É deixando ele à vontade. Deixando ele, mostrando pra ele que tu também é humano, cara. Que tu também... Tu não tá fazendo trick questions pro cara. Entendeu? Mas Dico, eu falo sempre isso, cara. Eu acho que eu nunca vou parar de falar. O pessoal vai cansar de ouvir, não tem problema. Fator humano, ele é sobre humanos, é sobre relações humanas. Fator humano é relações humanas. E eu tenho muita gente que se aproxima de mim, né, e fala assim, tá tá chegando o upgrade, eles falam assim, o que eu tenho que fazer e tal. Me dá aí uma luz, me dá uma dica aí, o que eu faço agora, que eu estudo, para onde eu vou, né, para eu me preparar para o comando. E eu tenho uma resposta para todo mundo. A minha resposta, a minha, vamos dizer, ajuda, ou mentoria, o que seja, dica para todo mundo começa assim: você quer ser um comandante, você quer se tornar comandante? Comece se tornando uma pessoa melhor. Porque, fundamentalmente, a liderança, ela é liderar pessoas, né? Você não vai se liderar para ser o avião é seu, porque não. Você está liderando pessoas, uma equipe, para atingir um objetivo comum, certo? Então, a partir daquilo, cara, você tem que ser um especialista em pessoas, porque a gente parte do princípio que esse teu copiloto aí, italiano, se ele soubesse que a gente está falando tanto dele, cara, ele ia ficar tão feliz. A gente parte do princípio que esse cara, ele tá pronto, cara. Como você falou, tecnicamente, ele tá no loop, ele tem a situation awareness, tem a cabeça pronta e tal. Mas é mais do que isso, né, cara? É mais do que isso. É você utilizar os teus recursos, seja a teu favor, depende de como você quer ver, seja a teu favor ou a favor do outcome que você pretende, que é fazer o voo com segurança e tal, com eficiência e tudo. Mas o maior recurso que você tem são as pessoas. Que nem o Félix falou, né? Você olha pro lado, hoje você vê o reflexo do iPad, porque o iPad tem tudo que você precisa, tudo. Antes, né, Dico, a gente precisava saber tudo de cabeça, a gente é difícil achar as coisas. Hoje, cara, em 3 segundos você bota um search ali, você acha qualquer coisa, né? Então, as coisas são mais fáceis, mas o maior recurso de todos que a gente tem são as pessoas das quais a gente trabalha, do nosso copiloto, nossa tripulação, mecânico e tudo. Cara, e se você não é um cara que tem a arte de lidar com pessoas, entender pessoas, ter empatia e se colocar no lugar das pessoas e pensar com a cabeça delas,
cara, as coisas se complicam. E você não consegue ter uma liderança tão efetiva, né? E você é um mestre disso que eu sei, cara, por natureza, porque você é um cara que é muito querido por todo mundo, né? Todo mundo que eu conheço, pô, é apaixonado por você e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, cara, sobre essa parte de lidar com pessoas, as transformações na tua vida que você contou pra gente, né, no episódio anterior, daquele evento que você passou e tal, que eu sei que transformou a tua vida. O que isso traz para você, assim, essa parte de relacionamentos humanos dentro da aviação? Cara, obrigado, cara. Em primeiro lugar, eu não me sinto tanto assim, como tu falou, mas tô brigadão. Eu acho que a gente pensa muito igual, com. Eu acho que quando eu fui entrevistado quando eu assumi a chefia de treinamento da empresa que eu voei, eles me perguntaram, me diz uma qualidade tua, uma qualidade positiva tua, e eu falei assim, eu acho que eu sei lidar com pessoas, e uma organização, ela é feita de pessoas, então se tu tem o teu time junto contigo, tu tem 80% de chance de atingir aquele objetivo que tu quer, não importa, um cockpit, não só o cockpit, uma aeronave, um voo, aquilo ali é uma mini empresa, uma mini organização, onde tu tem um time de comissários, ou como tu falou, tu tem o pessoal de terra que está ali contigo antes de decolar, tu tem o despacho de voo, tu tem o cara que está abastecendo o avião, todo mundo em volta, e quando tu traz aqueles caras pro teu lado, tu tem 80% do objetivo, o resto é máquina, e máquina não falha, cara, entendeu? Falha muito pouco, entendeu? Mas falha muito pouco, quem falha somos nós, né? Então, tu reduz aquele risco de falha muito grande. Te digo, cara, um exemplo bobo que me aconteceu hoje, isso, tá? Eu tava em Hong Kong antes de decolar aqui para Tóquio, tava no solo e tava tirando os covers de pitô do avião, e tem um cover que grande, assim, da outflow, tá? E tem 2 pinos, pega um pino de um lado e um pino do outro, e cada pino, quando tu puxa o pino, ele tem uma cordinha que ele é preso na própria capa, para ele não cair aquele pino. E eu tava conversando com o despachante que tava ali e tal, pô, olha só, tu acha a gente chamar a manutenção lá para me trazer o logbook aqui para não atrasar antes, que o avião tava em manutenção e tal, não sei o que e tal. E eu, pô, nós estamos indo para Tóquio e tal, pô, e amanhã a gente volta para Hong Kong, pô, vamos para Tóquio aí, não tem passageiro, vamos fazer uma brincadeira e tal. Então a pessoa se sentiu à vontade. O que aconteceu? Quando eu puxei o cover, um dos pinos estavam solto e caiu no chão, e eu não vi. A pessoa se sentiu à vontade de pegar o pino e falou assim, tu deixou cair no chão o pino. E pegar aquilo ali para mim, e aquilo ali ia ficar no chão, porque se eu não desse liberdade para a pessoa de falar aquilo, talvez a pessoa não ia ter, principalmente asiático, entendeu? Onde tem aquela coisa, aquela hierarquia, ele não ia ter a liberdade de chegar e falar assim, o senhor deixou cair isso aqui, entendeu? Porque poderia pensar que eu fosse me sentir mal, porque caiu o pino e eu não vi, entendeu? E eu teria perdido aquele pino. Leon, então, e você olha, só uma coisa, e você olha, pô, qualquer coisa que você vai fazer em lado ar, né? Você vai ser agente de rampa, você vai ser um loader, qualquer coisa, você é treinado a procurar por FOD. Por definição, exato, esse pino que caiu, ele é um FOD. Mas você vê que é uma diferença cultural tão sutil que o cara, mesmo sendo o treinamento dele falando, não, você tem que falar, mas a cultura não deixa, né? Dá abertura pro cara. É difícil, o asiático, pô, cara. Asiático. É legal que a gente está falando sobre adaptações que a gente tem que ter, né, quando a gente vê essas diferenças culturais. Né? Me veio na cabeça agora uma outra situação que aconteceu no meu último voo. Cara, assim, situação muito simples. O mecânico dava meio overwhelmed, assim, e ele tropeçou na hora de entrar na cabine, na hora de subir a escadinha ali da cabine. Ele tropeçou, ele entrou, cara, ele chegou chegando na cabine, tropeçando. E logo atrás veio o Purser, né? E o Purser era português, pô, a gente, né, o brasileiro, ele é português, e o cara super, né, latino, comunicativo, de bem com a vida e tal. E aí ele chegou, né, o Purser chegou atrás, né, junto com esse mecânico, perguntando, e aí, tá tudo bem e tal? Cara, só que o mecânico ficou tão envergonhado
né? E essas questões, né, da diferença, assim, a gente tenta não generalizar, mas a gente sabe que diferentes culturas têm diferentes percepções do que tá fazendo ali. Com certeza. Cara, esse cara, ele foi super, sabe, ele foi praticamente estúpido, sabe, na hora de responder, quando o Purser tava querendo fazer uma gentileza, só algumas palavras assim de carinho, você tá tudo bem e tal. Sim. E ele foi meio durão, assim, sabe? E aí tu tá só olhando ali, né? Aí o FO tava super, né, dedicado fazendo as tarefas dele, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe muito, mas, cara, tu tem um bom FO, o FO fica sempre task-oriented, ele tá sempre ali. Tudo que tu quer fazer, o cara tá sempre tentando ticar as caixas que tu quer fazer. E aí sobra mais essa capacidade para você observar as pessoas na sua volta. Aí eu vi a resposta que o cara deu pro Purser, e o Purser virou e foi embora. Eu falei, cara, tipo, pô, vamos ter que dar uma conversada aqui, né? Ele virou e foi embora e tal. Eu falei, e aí, o que aconteceu? E aí ele, pô, tá complicado, que não sei o que tu, né, pra cima e pra baixo, eles estão chamando e tal. E eu tentando só dar uma apaziguada e tal. E eu vi que, na verdade, ele ficou com vergonha só. Porque ele tropeçou na frente de todo mundo, ele tropeçou na frente dos passageiros, sabe? Então, foi uma reação dele, sabe? E aí tu tem que tentar encorajar o cara, né? Tu pensa, pô, não é para você maltratar o meu Purser, mas tu tem que tentar se colocar dentro do sapato dele e pensar assim, por que ele ficou assim naquele momento, né? E aí tu tenta dar uma contornada, fala alguma coisa assim que, pô, e aí, ó, eu gostei que você fez isso aqui, vamos lá, vamos rever e tal. E aí ele deu uma sossegada. Depois o Purser, tem tanta coisa que os caras estão fazendo também que ele nem, isso aí também não dá nada. Mas são essas coisas assim que muitas vezes quando a gente tá na direita, que nem, né, tu ficou 12 anos, eu fiquei também, tipo, 13, se contar o Webjet, acho que 14 anos de copiloto. Pô, essas são as coisas que muitas vezes a gente não vê porque a gente dentro, quando tá sentado na direita, tu tá ali resolvendo tudo, cara. E a função do FO, tipo, eu virei pro cara, eu falei assim, pô, obrigado pelo teu suporte. Ele assim, sim, mas eu tô fazendo o meu trabalho. Eu falei assim, cara, tu tá fazendo o teu trabalho bem. E é por isso que eu tô te agradecendo, porque, tipo, pra ti é só o teu trabalho, só que tantas coisas que tu tá fazendo ali que, mata um monte de pane que tu só tá fazendo o teu trabalho, só que já, né, o mecânico chama rapidinho, o cara já responde, né, várias coisas assim que o FO tá fazendo ali, ele tá jogando as bolas, né, fazendo o malabarismo dele, e enquanto eu tô busy com outra coisa, o FO, né, o FO participativo, cara, salva várias panes. Mas enfim, essas são adaptações de pessoas futuras. Cara, cultura, acho que a cultura tem um papel muito grande nisso, né? Tô aqui no Japão, cara, tô aqui, né? É impressionante, cara. A diferença. Pra mim, é o povo mais educado do mundo, né, cara? É uma coisa impressionante isso aqui, cara. Os caras são. É incrível, cara. Tu sai. Os caras te dão. Tu sai no avião, quando eu tava voando 30, fazia muito voo para Osaka, né? Começava o pushback, todo o pessoal de solo, eles se alinhavam. Como é que é? Eles se curvavam na tua frente, assim, todo mundo, cara. Todo mundo, ao mesmo tempo, assim. E aí ficavam abanando, assim, ó. E tu fica até sem jeito, porque eles começam a ficar abanando e não param de abanar. E ficam abanando até, sei lá, cara, até tu não vê mais. Entendeu? Aí tu dá um abaninho, assim, para. E eles continuam. Aí tu dá outro abaninho e para, né, cara? Cara, é impressionante. Bem-vindos à Hora do Cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento Ave House, arquitetura aeronáutica feita por pilotos para pilotos. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se/Farol de Pouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FP Aviation English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado! Né, já mudando dessa parte não técnica, mais para a parte técnica, é sobre a seleção de panes que o treinamento tem que fazer para tu colocar
as panes que a gente falou, evidências da indústria, né? Tanto da indústria dentro da nossa companhia ou de outras companhias. Mas às vezes, por exemplo, os aviões são tão seguros e a probabilidade de acontecer é tão baixa. Como é que acontece essa escolha de malfunctions assim para deixar algum cenário que seja levemente, né, parecido com a realidade, mas também, né, que vai acontecer, vamos dizer assim? Boa pergunta. Tá. Então, assim, a gente vai... A seleção das manobras que a gente faz no simulador a cada 6 meses, tá? Ela varia muito com o tempo em que o EBT foi implementado dentro da empresa, tá? Uma empresa que não tem, que recém implementou o EBT, ela não tem um database das tendências ou dos eventos que tem acontecido dentro da empresa, tá? Ainda. Tá? Então, qual é o database que a gente tem? O database, database mãe que a gente tem é Flight Safety Foundation. A Flight Safety Foundation, ela te diz quais são os eventos mais comuns numa determinada linha de tempo. Tá? Por exemplo, eles lançaram uma campanha esse ano para enfatizar Stabilization Criteria, tá? Porque eles estavam tendo muito running incursions. E se tu pensar, os últimos grandes eventos que a gente teve aí foi o avião tudo que saiu de pista. Tá? Então, o porquê que está acontecendo isso? Grande parte da culpa disso, praticamente, 70% das running excursions, é isso que eu queria dizer, acontecem por aproximação desestabilizada. Tá? Então, isso é uma das coisas que estão sendo enfatizadas nos simuladores, tá? Principalmente aqueles treinamentos de EBT. Então, Flight Safety Foundation, eu citei o exemplo de Running Excursion. Depois, obviamente, a gente tem o sistema de Safety Management System de cada empresa, tá? Então, o SMS, ele também contribui para o que está acontecendo. A minha empresa, por exemplo, está tendo uma grande frequência de aproximações desestabilizadas. Tá? Os caras têm até arremetido, mas tem muita aproximação desestabilizada. Que bom que estão arremetendo, não estão pousando desestabilizado, mas tem. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma campanha de aproximação, interceptação de glide slope from above, ou então eu vou dar um cenário que a gente chama de SBT, né, Cenário Based Training, onde eu vou fazer como instrutor, controlador, e vou encurtar uma aproximação, deixar o cara ficar alto para ver se ele vai me pedir vetor adicional para perder altitude. O que ele vai fazer para mitigar isso, né, para essa aproximação? Eu vou mandar ele manter uma velocidade alta, até, manter em 160 nós. Normalmente, no aeroporto busy, a gente mantém 160 T4, né? Eu vou mandar, montar o que era 180 T4, ver o que ele vai fazer. Entendeu? Se ele vai manter, se ele vai falar, se ele vai negociar, vai dizer enable, o que ele vai fazer. Então, isso aí a nível de empresa, tá? E depois tu começa a focar por frota. Então, por exemplo, o que o 330 tá tendo, quais são os grandes eventos que a gente está tendo no 330 e quais são os eventos que a gente está tendo, no 737, entendeu? E depois nós vamos fazer ainda mais narrow, nós vamos fazer quais são os eventos o que os comandantes do 737 estão fazendo nas avaliações que tá, por exemplo, mas aí vem a parte individual de cada um, entendeu? Então a gente seleciona, por exemplo, eu tô como é que eu vou te explicar? Eu tô avaliando uma dupla, tá? Tô dando instrução para um comandante, tá? Então, qual é a tendência? Esse comandante tá muito bom. Aí eu vou separar em competência. Esse comandante está muito bom em leadership and teamwork. O cara é muito bom. Mas eu estou notando que os comandantes que estão chegando de tal empresa que a gente fez uma seleção, eles não são bons em uso de automação. Entendeu? Então, os comandantes daquela frota vão ter uma tendência a ter que... fraco não é a palavra, né? A ter que improve, melhorar o seu uso de automação, tá? Então, o que nós vamos fazer nos próximos Recurrent Simulator? Nós vamos fazer cenários onde a gente
delega, ou a gente força que o cara use bastante a automação. E já os copilotos, os copilotos eles estão, sei lá, por exemplo, a gente fez uma seleção, sei lá, aqui no Japão, e eles são um povo que respeita muito a hierarquia e eles não, na parte de comunicação, sei lá, não está muito bom. Então nós vamos enfatizar a parte de comunicação, ou seja, eu estou afunilando o meu treinamento, e essa é a função do EBT, e até que eu chegue... Não, o Félix, ele é muito bom em voo manual, mas eu acho que ele tem que melhorar um pouco em workload management, por exemplo. Por quê? Porque os últimos recurrents dele, eu tenho já um database dele nos últimos 5 anos, através das competências que eu sei que ele tem... ele teve adequate na maioria dos recurrents em workload management. Mas ele é um cara extremamente efetivo em voo manual. Então, qual é a tendência? Não, eu vou fazer um tailor, eu vou fazer uma sessão de simulador como instrutor, baseada em workload management. Então é isso que acontece. Então, por exemplo, o Full EBT ele é assim, tá? O que é o Full EBT? O Full EBT, o cara, o primeiro dia eu cheque, tá? E aí eu chego para ti depois e falo assim, daqui das 8 competências, das 9 hoje, né? Das 8 competências que eu tenho aqui, qual é a competência que tu acha que tu mandou muito bem? Quais são as competências que tu acha que tu tem que melhorar? E aí, por que eu pergunto isso? Porque não adianta eu te dizer quais são as competências que tu tem que melhorar se tu não percebe que são aquelas competências que tu tem que melhorar. Eu quero que tu perceba isso. Porque pra mim, se eu te falar, tu tá voando mal, teu pouso tá ruim. Mas eu acho que meu pouso tá direitinho. Tu não sabe o que tu vai melhorar. Como é que tu vai saber o que tu tem que melhorar se tu não percebeu isso, entendeu? Então, é assim que a gente faz o approach. O que tu acha que eu tenho que melhorar? O que tu acha que tu tem que melhorar? Eu acho que é essa competência aqui eu tenho que melhorar. Então tá, eu também acho. Por que tu acha isso? Não, porque eu fiz isso. Realmente, tá, mas então por que tu não fez aqui? Não, porque eu disso. Então tá. Então amanhã eu vou fazer uma sessão baseada nessas competências que tu vai melhorar. Que tu precisa melhorar. Então, o instrutor, na verdade, o workload do instrutor é muito grande, porque ele sai do simulador, ele tem 12 horas para preparar uma sessão baseada naquela competência que o cara tem que melhorar. Claro que já tem manobras pré-definidas, por exemplo, workload management. O cara tem já, 10 cenários já pré-definidos que ele pode escolher para isso aí diminui o workload management do instrutor, né? Então já tem 10 cenários. Problem Solved Decision Making. Aí ele olha lá na tabelinha dele, já tem mais 10 cenários que ele pode colocar no outro dia para enfatizar o Problem Solved Decision Making. E assim tu vai. Não, só antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma pergunta bem de novinho, inocente, como a gente estava falando no warm-up aqui. Na sua organização e nos equipamentos que você voa hoje, você tem o dedo duro para capturar esses dados para vocês analisarem? Tá. Temos. E essa é a importância de ser... Que era assim, era só um adendo bem que... sobre a capacidade ou da importância do self-debrief, né? Que isso é uma coisa que o aluno, desde o aluno de PP, ele já pode começar a exercitar, né? Que é a possibilidade, é essa prática dele de a cada oportunidade ele conseguir tentar vestir um pouco a cabeça de instrutor e fazer o self-debriefing. Porque quanto mais você tem prática nisso, mais você exercita a sua humildade, vamos dizer assim, e facilita a vida do instrutor. Né? Então você tenta procurar, às vezes, né, o que está acontecendo, não criar desculpas e só, vou falar isso aqui, pronto. Mas tu realmente tentar achar uma causa raiz de por que tu errou. Às vezes tu teve uma confusão entre duas referências diferentes no manual e tal. Então isso aí vale desde o PP até o cara que quer sair e voar e expatriar, por exemplo, quer voar fora, né? Muitas vezes o pessoal vem procurar a gente, mas pô, meu inglês tá bom, aquele 4, 5, assim, sólido, eu me viro, né? E eu voo bem inglês, eu faço fonia bem. Mas aí, por exemplo, tu tem que realmente esticar bem
a tua capacidade de falar inglês nesses momentos, quando tu vai sair do simulador, depois de 2 horas de briefing, 1h30 de briefing, 2 horas, ou 3 horas, 4 horas de sessão, e aí tu vai ter que se debriefar ainda. Cara, as habilidades cognitivas ali já estão lá no chinelo. Aí tu ainda tem que se esforçar para falar um inglês bom pro cara olhar e falar assim, realmente, pô, isso aqui tem pé, cabeça e tal, e ainda o cara consegue se comunicar bem, porque a avaliação, ela só termina quando acaba, ela só termina quando o jogador lá, o Leon, vai escrever na casa dele o final, e adivinha o que é a última coisa que o cara pega para levar para casa? O seu debriefing. Então, assim, exatamente. Se você fizer um debriefing bom, ele vai levar o seu debriefing bom para casa. Então, você ser sincero contigo mesmo e com o seu examinador, e nesse caso que a gente está falando, né, propagandinha do FP Aviation aqui, né, você falar bem inglês e se esforçar bem em inglês para poder, né, convey essa mensagem, que a mensagem, cara, é uma das coisas mais importantes que você vai poder falar para o instrutor. Fala, cara, realmente, ele deu o João Vitor aqui deu uma comida de bola monstra, mas o cara me explicou o porquê, eu entendi, ele debriefou e já me contou que ele não vai fazer de novo porque ele entendeu, né? Parecido com o que o Leão falou antes. Uma vez que ele entendeu, cara, o que eu vou falar? O cara já fez isso aqui tudo sozinho. Falou, não, beleza, keep up the good work. Aquele 3 que ele ia dar um 3 ali, ele vai dar um 4. E pronto, o dia seguinte tá ali, a fichinha já tá tranquila. Mas é uma questão de humildade e de sinceridade com a prática de fazer self-debrief. E se estiver voando fora, conseguir falar isso em inglês depois de muito tempo de uso da cabeça. Mas isso Félix e Leon, é a chave da vida, né? Porque o Leon descreveu, de uma forma muito legal, muito clara e brilhante o conceito DBT, né? Desde o conceito geral até afunilar ao tailored training, né? Individualmente para cada piloto. Seja no próprio assessment, né? Na avaliação que faz daquele simulador que você está fazendo ou no longo curso, né? Então você tem, como o Dico falou, você tem você vai fazer a avaliação daquele treinamento e no dia seguinte você vai treinar as competências que precisam ser melhoradas, né? Mas a empresa também vai fazer no longo curso, individualmente, né? A curva, né? Do que está indo bem, a curva do que precisa ser melhorado, e aí, a partir daí vai fazer tailor training para aquele grupo de pilotos, seja por função, como o Dico falou, seja até por da onde veio, ou por cultura, aí depende, a empresa pode fazer o que ela quiser, ou individualmente, né? Mas assim, tudo isso que a gente está falando agora, que o Dico falou, que o Félix comentou agora, tem a ver com o que a gente está falando sobre pessoas, sobre a gente nos tornarmos melhores pessoas, né? E o self-assessment, né? Esse reflection time, né? O self-debriefing, que seja como você fala, se você tornar isso como hábito, você que está começando agora, tiver isso como hábito, fazer todo dia da tua vida, todo voo que você faz, você chega em casa e faz um self-assessment ali, fala, o que foi legal, né? O que poderia ter sido melhor? Por que eu fiquei perdido ali? Esse comandante que eu voei, o cara, tem coisa legal, tem coisa ruim e tal. E você fizer ali 5 minutinhos, anotar e tal, não sei o quê. Cara, ao longo dos anos, você vai ser um cara excepcional. Não tem como você não ser uma pessoa excepcional. O que a gente está falando do EBT, o EBT está trazendo isso para a nossa vida. Está sendo um facilitador da gente nos tornar pilotos e pessoas melhores, porque a gente está falando de behavior, então a gente está falando de comportamento, a gente não está falando exatamente de questões técnicas. Então, a gente está sendo spoiled, né? A empresa está fazendo o serviço dos nossos pais com a gente ali, falou, não sei isso. Isso aí. Mas só que, cara, a gente pode fazer isso, cara. A gente pode, mas a gente tem que ter interesse genuíno de nos tornarmos melhores. E isso tem tudo a ver com o que o Félix falou, uma palavra, humildade, cara. O EBT, eu acho que a grande coisa do EBT, individualmente, para você usufruir dos benefícios do EBT, é você se tornar uma pessoa humilde, sabe? É você conseguir olhar para você e falar, cara, eu tenho pontos positivos. Todo mundo tem, todo piloto tem uma carteira, uma licença, tem pontos positivos, com certeza. Mas eu também tenho coisas a melhorar, né? Então, vista a sandália da humildade, cara, e comece a você trabalhar hoje
Nunca é tarde. Você pode ser um comandante com 20 mil horas de voo, com 60 anos de idade. Começa a fazer isso aí, cara. E aí você vai para as suas sessões de simulador tranquilo, cara. Aí você vai chegar no EBT e você vai dar risada, cara. Porque quando chegar esse momento que o Dico lá, teu avaliador, falar para você, e aí, o que você achou da sessão? Cara, você vai descrever para ele tudo o que ele viu, até mais, e vai dar a ficha do Dico vai estar escrita por você, cara, porque você conhece exatamente quem você é, cara. Então, esse é o objetivo. Esse autoconhecimento, esse é o objetivo. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho também, né, Dico? Nós, como pilotos, a gente tem que fazer o nosso trabalho, porque se a gente não aceita, se a gente não tem a humildade de aceitar, você vai estar sempre em conflito, e aí você vai achar que o EBT é um sistema que te pune, né? E não é? Que a gente estava falando. Não, então é isso. Hoje o debriefing no EBT tem muito mais importância que o briefing. Por quê? Porque no começo do simulador, o cara, a gente subentende que a pessoa ela é competente. Por exemplo, eu vou para o meu simulador amanhã, né? O meu instrutor, ele espera que eu saiba as manobras. Saiba o que eu vou fazer, eu vou competente. Por quê? Porque minha licença está válida. Eu posso ter um engine failure um dia antes do simulador. E eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Então, tu entra no simulador como um competente. Ou seja, ele não vai brifar. Se tu perdeu o motor, quais são a sequência de manobra, qual é a tarefa que tu vai fazer, né? Sei lá, não perdi agora a explicação. Se tu perdeu o motor, qual é a sequência que tu vai fazer? Eu vou desconectar o autotrottle, vou botar para MCT, não sei o que, apertar flight level change. Não, subentende-se que tu saiba disso. Entendeu? É isso que fala o EBT. Né? Então, mas o debriefing não. O debriefing a gente conversa tudo o que aconteceu de bem, principalmente, que aí a gente falou na outra sessão do podcast sobre Safety 2, né? 98, 99% das coisas a gente fez super bem, né? E um pouco daquilo que a gente tem que melhorar, né? Isso aí é o mais importante. Então, por isso que o debrief é o mais importante. E depois o feedback, né? O feedback pro instrutor, o EBT fala, feedback is a gift, né? E cara, porque é o que a gente estava falando, né? Da humildade, né? Da sandália da humildade. Feedback is a gift. Cara, eu falo sempre aos meus alunos, eu pergunto sempre o que eu posso melhorar. Não tem nada, foi tudo bem. Não, eu não quero que tu me diga o que foi bem, o que foi legal. Eu quero que tu me diga o que eu posso melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um instrutor melhor. Não, comandante, mas os caras não tem jeito, né? Não, foi tudo legal. Cara, pelo amor de Deus, tu pode falar à vontade, eu não vou me ofender. O que tu achasse? Tu acha que eu sei lá, tô ensinando, falando muito rápido, tu acha que eu tô te interrompendo, qualquer coisa. Fala, para eu melhorar. E a gente sempre enfatiza isso nos cursos de EBT. Feedback is a gift. No final da sessão, sempre pergunta. Eu, como instrutor, o que eu posso fazer melhor? Não só como aluno. Então, quer dizer, o aluno está te avaliando agora. Isso é muito legal, cara, porque tem muito instrutor que ele quer genuinamente ajudar, só que de tanto que ele quer ajudar, ele atrapalha. Porque ele fala demais ou fala na hora errada. A gente passa por isso. Às vezes tu tá querendo falar um negócio, se empolga pra falar um negócio, daqui a pouco o cara viaja. O cara ficou lá atrás, cara. E aí o cara assim, você só podia ter ficado quieto e deixado o cara falar, em vez de você falar, né? E querer mostrar uma coisa e tal, às vezes. E é muito importante isso, cara. É muito importante isso que você falou, eu concordo 100%, cara. O sistema, ele, para funcionar, a peça fundamental do sistema é que os instrutores evoluam, sejam melhores, evoluam como mentores, né? Porque quando você vira um mentor, a capacidade de você de mentorar é de você entender qual a necessidade daquela pessoa que você está ali. Né? Exato. Então, é muito mais um mentoring do que você querer ensinar alguma coisa, né? Você não tá, como você falou, o cara tem a carteira, né? Então, você não precisa ensinar o cara a fazer a sequência, não vai ensinar o cara a fazer a sequência do simulador, né? Você vai só ajudar o cara a entender como fazer aquela sequência, né? Então, um trabalho que o instrutor tem que evoluir sempre, você tem que evoluir sempre, e o feedback
do aluno é muito importante também. E o trainee que fala, não é o instrutor que fala. O bom instrutor é o que deixa o cara falar. O instrutor que fala, de novo, porque o cara falando, ele percebe aquilo que ele precisa evoluir. Não é o instrutor dizendo o que ele precisa evoluir, que é o que o cara... É a melhor forma... Não quer dizer que o cara não vai evoluir. Mas a melhor forma de evoluir é tu fazer um self-debriefing, como tu tinha falado. É tu falar, porque quando tu fala, tu percebe. Tu vai numa sessão, vai numa sessão no psicólogo. O psicólogo te faz 3 perguntas e tu passa 1 hora falando. Tu tem que saber fazer a pergunta certa, cara. O instrutor, a arte do instrutor é saber fazer a pergunta certa, aí no ponto. Mas para isso o cara tem que evoluir também, para conseguir analisar as coisas que estão acontecendo e chegar no cerne da questão, fazer o cara entender através da pergunta correta, né? Com o EBT é um turning point na instrução, tá? Tem muito instrutor que não consegue, infelizmente. A gente teve, quando a gente implementou o EBT, a gente teve alguns instrutores que são excelentes instrutores, não estou dizendo, mas não eram instrutores que estavam adequados para se encaixar no quadro de EBT. Não é. O instrutor tem que mudar esse mindset. É outro tipo de treinamento hoje. Porque o instrutor precisa entender de pessoas, né? Isso é um outro skill do instrutor, que não é maneuver oriented, né? Não é só, tá, beleza, o cara perdeu 7 graus de proa no monomotor. Aí o cara sabe exatamente aonde consertar isso aí, beleza, e ajudar o cara a não perder a proa. Mas é mais do que isso, né, cara? É mais do que a parte técnica, né? O instrutor precisa entender exatamente dos comportamentos, né? E de por que as coisas estão acontecendo daquele jeito, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Gurizada? Fala, Dico. Não, e o Brasil, eu queria falar um pouco do Brasil hoje. O Brasil tá se adiantando nisso, cara. A ANAC tá fazendo um trabalho sensacional já, em implementação de EBT. Já tem uma empresa aérea aí que já tá com o EBT implementado, tá? E eles estão com uma campanha agora, porque para tu ter EBT, em primeiro lugar, tu tem que ter avaliação em competências, né? CBTA. E eles já estão com campanhas de implementar CBTA nas escolas, nos aeroclubes. Então, as avaliações nos aeroclubes já vão ser em competências, nas 9 competências. Isso é muito legal. Tem vários aeroclubes já, eu não sei quais são, mas que já estão interessados, já estão formando seus instrutores a avaliar de competências. Por que é tão importante isso? Porque no momento que tu começa a avaliar todo mundo em competência, desde o cara do piloto privado, tu já tem um mapa dele. Quais são as competências que ele é forte, quais são as competências que ele tem que avaliar. Até chegar na companhia, a vida inteira dele, ele já está mapeado. É interessantíssimo. Então, uma empresa aérea que tá fazendo uma seleção, ela tem acesso a esse banco de dados e ela sabe o que o candidato precisa evoluir, o que o candidato tem de forte, já baseado em competência. Olha que incrível isso. E ela pode selecionar as competências que ela quer no candidato, né? Ela pode selecionar o perfil. Não é só empresa aérea. É qualquer segmento. Por exemplo, medicina, né? Qualquer segmento. Tu pode começar já a avaliação em competências. Isso já está acontecendo. Como quem checou a carteira de instrutor recentemente, né? Eu chequei em março a minha. As fichas de avaliação já estão bem diferentes se comparadas ao modelo padrão ANAC hoje. Está bem diferente se comparado que era aquele modelo de sei lá quantas linhas, mais de 25 linhas, que o instrutor tinha aqui dando notinha de 1 a 5, já está totalmente diferente. Está acabando o famoso tick the box. E é isso que a gente tem que focar. Não é mais um tick the box. Tu perdeu 2 nós na V1. Cara, e o resto? Entendeu? É o overall que a gente avalia agora. Não é mais o tick the box. E isso aí é a tendência. Tu vê, eu já não sabia disso. Que legal, que bom saber isso. Quer dizer, o Brasil está se adiantando nisso. Muito legal, o trabalho da ANAC, muito legal. Quando eles estavam implementando o EBT, inclusive fui convidado a fazer parte das reuniões como observador e no fim acabou não rolando, não consegui, infelizmente. Mas eles fizeram um grupo muito bom.
Inclusive, a empresa que implementou, eles foram para os Estados Unidos fazer treinamento de competência, CBTA, eu acho que na Delta, se eu não me engano, uma das empresas. Porque são duas empresas que estão com CBTA, com competência, uma tá focada no EBT e a outra está focada em ATQP, Advanced Training Quality Program, que é o que a Emirates tinha. É o AQP, né? É o AQP, tem o AQP e o ATQP, o AQP. O AQP no Brasil é o AQP. No Brasil é o AQP, exatamente. É muito similar. Mas cara, isso é muito promissor para a aviação, muito promissor, né? Para a evolução da segurança. Né? Óbvio que tudo a gente está falando que é fator humano, né? De novo, tudo é para melhorar o fator humano, né? E tudo para melhorar a segurança da aviação. Então isso é muito promissor, realmente. E isso vai exigir, a partir de quando a gente tem um sistema implementado, como você falou, desde o aeroclube, né? Desde o inicial, desde quando o cara começa a fazer a carreira dele, começa no aeroclube. Né? O cara acha que a carreira começa quando ele entra na linha, não. E isso aí, cara, exatamente. O Henrique falou isso aí agora, cara. A carreira vai começar quando você começar a fazer seus primeiros voos, cara. E se você não começar a entender isso aí e não interagir de forma correta e não querer ser uma pessoa melhor a cada voo que você faz ali, de repente, um dia, cara, tu não vai ser contratado, cara, porque tu não evoluiu nas tuas competências básicas e a empresa não vai, cara, porque isso é o mercado de trabalho, cara. O mercado é isso aí. Vai precisar de gente, a empresa vai falar, eu quero tais competências, né? Eu quero um mínimo de tais competências. Né? E se você não teve capacidade de evoluir, cara, de repente tu não vai conseguir nem o teu primeiro emprego. Então, é legal, né, para o futuro da aviação, mas também agora adiciona uma responsabilidade muito maior nas costas de quem pretende ser piloto para ter um comprometimento. E que é o que tem que ser. Total, cara. Total. E a IASA certificou esse ano EBT para parte 135 e para helicóptero também já está. Então, quer dizer, a coisa está encaminhando. A EasyJet, acho que foi a primeira empresa a conseguir a certificação de Full EBT, que é esse que a gente falou, que o cara, de uma sessão para outra, ele faz um tailor-made session baseado naquilo que o cara tá. A EasyJet foi a pioneira nisso. Eu tive acesso a um pedaço das manobras já pré-estabelecidas nos cenários, para eles montarem os cenários. Muito legal o sistema que eles montaram. Pô, os caras foram... Ô, Leão, mas só de pergunta de curiosidade, você que tocou nesse assunto, eu até queria te perguntar como que funciona essa estrutura nesse treinamento, no caso? Você falou que a primeira sessão é um cheque para você identificar o que pode ser melhorado para daí fazer uma sessão baseada nisso. E isso faz parte do treinamento recorrente, ou recurrent training, ou é dentro do inicial você já tem isso? Em que momento da carreira do cara que acontece esse treinamento? A gente está falando de recurrent training, tá? A gente está falando de recurrent training. Então, o que acontece? Normalmente, antes do EBT, no recurrent training, o primeiro dia era treino. E o segundo dia era o cheque da Civil Aviation, que a gente tinha que fazer as manobras básicas. Tu decola, tu tem o monomotor, volta num ILS voando na mão, mono, arremete, volta, faz uma aproximação não precisão, né, 2D, e pousa. Né, que isso aí é o requerimento da empresa aérea. Com o EBT não existe mais isso. Tu faz dois cenários, Evaluation 1 e Evaluation 2. Então são cenários com manobras com falhas, digamos assim, super brandas, tá? Porque como é um cheque, tu não quer também jeopardize o desempenho do cara. Mas são manobras pré-estabelecidas pelo manual do EBT, tá? Por exemplo, engine failure na V1 é a cada 3 anos agora, pelo Full EBT, tá? Tu não vai fazer a cada 6 meses, por aquilo que a gente falou no podcast passado, né? Qual é a probabilidade de ter um engine failure na V1, né? Então, mas tu vai ter por exemplo, tu vai decolar de A para B e tu vai ter um TCAS Resolution, por exemplo, porque a probabilidade é muito grande de ter um TCAS Resolution hoje em dia. Tá? E aí, quando acabar esse cheque, realmente é feito o debriefing, e aí no debriefing é descoberto
né? Tanto o instrutor junto com o trainee, eles avaliam o que tem que ser melhorado na próxima sessão. Então, no segundo dia, são manobras mais complexas, baseadas naquelas competências que têm que ser evoluídas. É aí que a gente chama de SBT, que é o Scenario Based Training. Então, Scenario Based Training, como diz o próprio nome, eu falo para meus alunos de Scenario Based Training. Tá? Então, aqui nós estamos aqui para aprender. Evaluation, o Eval 1, Eval 2 foi ontem. Evaluation foi ontem. Então, por que o cheque é no primeiro dia? Porque subentende-se que tu tá competente. Subentende-se que se tu tiver qualquer pane hoje, eu acabei de chegar aqui em Tóquio, eu poderia ter tido qualquer coisa. Se me botar no simulador hoje, eu tenho que pelo menos saber fazer o básico daquela manobra. Né? Vou cometer alguns erros? Não, óbvio. Todo mundo comete erros no simulador, mas eu vou conseguir gerenciar aquela situação e botar o avião no chão com segurança. Ponto. Isso aí não se discute. E isso muda a perspectiva, pelo menos, eu não sei como que é hoje fora, né? Mas muda aquela visão que a gente tem no Brasil, por exemplo, de estudar para passar na prova. Totalmente, né? Total. Porque não tem script. Isso, né? Desculpa, te interrompi. Não, a internet, alguma internet aqui deu alguma bagunçada. Não, isso que eu ia falar que é justamente o oposto, não é mais agora você estudar pra prova, você já estudou, você sabe, você tem as suas competências e tal, ser avaliado, beleza, agora o que você tem que melhorar pra você ser o melhor piloto, tipo, como diz, é o que o Clóvis diz, né, é ação sobre ela mesma, né, então assim, não é pra você passar na prova, cara, pra você ser o melhor piloto, pra você ser o melhor aviador, ser o melhor instrutor, né, etc. Tipo, é uma mudança de conceito bem interessante se for parar pra pensar, né? De mindset, de maturidade, enfim, de muita coisa. Exatamente. E outra coisa, a gente vai pro simulador sem ter um script. O que acontece, né? Todo mundo pega o símbolo do simulador antes, né? A gente sabe disso. O cara tem o símbolo do simulador e sabe quais são as manobras que vão cair, o cara estuda naquilo lá, né? Com o EBT, não. Porque o instrutor, de uma sessão para outra, ele vai fazer uma sessão para ti que tu não sabe o que ele vai te dar. Tu não sabe qual é a manobra. E a vida real é assim, né? Eu vou decolar amanhã eu tô decolando para Hong Kong e eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Então, por que a gente tem que treinar isso? Para dar pegadinha pro cara? Não. Porque a gente precisa desenvolver o startle effect, né? O cara fica startle, o cara não sabe o que aconteceu, né? Então ele demora aqueles 10 segundos para ele saber o que está acontecendo e desenvolver a resiliência. A gente fala tanto de resiliência, né? A gente falou também no outro podcast, né? Como é que a gente desenvolve resiliência com fator surpresa? É adaptabilidade, né? Você tem que ter o fundamento para você ter adaptabilidade com as situações, né? E esse modelo da aviação, graças a Deus, cara, é um modelo que no médio e longo curso vai eliminar os meia-boca, né? E é isso, cara. Aviação, medicina, como o Dico falou, não tem espaço para meia-boca, cara. Não tem espaço para aquele cara mais ou menos meio morno, sabe? Que não tá nem aí para nada e tal. Não sei o que. Não tem, cara. Não tem espaço para meia-boca. A gente pode ter cara com bastante... Eu, inclusive, qualquer um, a gente tem gente com deficiências em algumas áreas, mas uma vez identificadas as deficiências, cara, você tem que ser proativo em você evoluir, né? Então, o cara que é meia boca, a vida inteira meia boca naquele mesmo negócio, sabe? O cara sempre foi meia boca em algumas áreas. Esse não vai ter mais espaço, cara. Esse cara vai ser dada a chance dele evoluir, né? Vai ser identificado quais são as áreas que ele precisa evoluir e ele vai ser dado todas as ferramentas, as chances para ele evoluir, mas ele tem que ter a atitude de evoluir, porque não tem mais espaço na aviação para isso. Não tem. É simples assim, tem. Cara. E isso é um conceito também que é fundamental, cara, porque a gente tem uma carteira, a gente é proficiente, a gente é dado... a chave do avião para sair para voar e, como o Dico falou, pode acontecer qualquer coisa. Obviamente, se você vai fazer o teu simulador, você tem o teu simulador, e se você é um cara profissional, você vai dar aquela refinada, você vai dar aquela estudada mais específica para o simulador, chegando perto do teu simulador, né? Por mais que você não tenha os sílabos e tudo, mas você vai rever as suas anotações, o QRH, você vai dar aquela lida, e você vai desempenhar
provavelmente melhor do que você desempenharia num fator surpresa num dia de um voo, né? Com certeza. Mas tudo bem, mas o mínimo você tem que ter, cara. Acontecer alguma coisa no próximo decolagem aí do Dico, cara, tem que levar o avião com segurança e fazer os procedimentos, cara. É isso. Então, não importa o que acontecer, tem que fazer, cara. E a gente tem que ter certeza, a aviação tem que ter certeza que isso está acontecendo, cara. E aí, papo para um próximo episódio, que a gente já vai deixar marcado. Vai ser o Adriano Leão 3, vai ter, com certeza. Nossa, que honra! Deus livre. A gente fala, Henrique. Não, Adriano Leão aqui vai virar igual Tom Cruise no Missão Impossível. A gente vai para 7, 8, tranquilamente, vai ser entretenimento puro. Então vou ter que arranjar, vou ter que estudar, hein? Vou ter que estudar para arranjar. Vai começar a série Missão Mais Que Possível, então. Não, pra gente debater isso aí, cara, porque eu acho que a gente falou muita coisa importante aqui. Eu acho que quem tá aqui, pegou os insights, vai refletir e vai levar isso para a vida. E a gente tem muita coisa acontecendo na aviação. Até o Félix deu uma hora, falou lá sobre questão de single pilot ou não e tal. A gente pode um dia debater isso aí, né? O debate ele é importante, cara. Cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem a sua experiência e tal. E a gente tem que... E se um dia isso chegar, cara, só vai chegar e só vai estar ali quem passou por esse processo e conseguiu realmente crescer, entendeu? Então, se você está querendo ter o espaço ali e daqui 20 anos, 30 anos, sei lá, se tiver realmente isso aí, single pilot, cara, não vai ser o cara meia boca. O meia boca não vai ter espaço de jeito nenhum, cara. Tu vai ter que ser o cara, bicho. Tu vai ter, e o sistema tá dando ferramenta pra gente, todo mundo se tornar o cara. Desde o cara mais foda ou o cara mais meia boca hoje, o sistema tá aí. Todo mundo tem capacidade. Tudo na mão, né? Tudo na mão, cara. A gente tem tudo na mão. A gente tá sendo... Estão tratando a gente, cara, que nem pai e mãe, cara. Estão dando todas as ferramentas pra gente, cara. Entendeu? Então, faça a tua parte, que não tem jeito de você não crescer e não se tornar melhor e a cada vez mais ter a sua posição mais positiva dentro do sistema de aviação, cara. É só isso. Concordo. Feliquito. O que eu vou dizer, né? Eu tô igual o João no final do episódio. Né, João? Depois de tantas palavras bonitas, o que eu vou dizer? O que eu vou te dizer pra ti, né? Eu vou falar pra ti, Nico. Só vou dizer, convido o João Vitor a encerrar a sessão. Obrigado aos novos participantes. É isso aí, igual na aula de oratória. É sensacional. O Dico tem horário, né? Ele vai voar daqui a pouco, tem que dormir, daqui a pouco vai voar de manhã, tá no Japão, então se ofereceu assim para gravar num meio apertado ali para ele, mas valeu mesmo, Dico, de coração, cara. Você é parte do nosso grupo e você com certeza vamos ter mais oportunidades da gente trocar ideia aqui. Galera, é uma honra, cara. Sério mesmo. Eu me sinto homenageado, cara. Sinceramente, por ter que estar aqui falando junto com vocês aqui, sinceramente, eu me sinto homenageado. Pra mim é uma honra, cara. Pra mim pode ficar aqui até às 11 da noite. Amanhã eu vou voar acabado. Vou descansar. Eu tô com um copiloto bom, né? Esqueceu que eu tô fazendo o certo no carro. Então eu posso dormir. Não tem problema. Obrigado mesmo. Muito bom o papo. Vamos conversar mais. Adorei. É isso, e fazendo as palavras do Con, né, que tem muitos insights valiosos nesse episódio e serve para qualquer fase da carreira do aviador, né? Desde a pessoa que tá no PP, tá fazendo as suas horas, até o cara que já tá na linha, enfim, tem toda essa gama aí, todo mundo consegue tirar lições valiosas disso aí. Mais uma vez, uma aula com Adriano Leão. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Esse foi mais um episódio com o apoio da Hangar, da Realizar, da Trem de Pouso, todos os nossos parceiros, colegas e amigos. Satisfação, eu sou o João, valeu, até a próxima. Tchau. Linha Column 0 Gol 5629.